Olá pessoal, tudo bacana, tudo legal? Então tá bom, então vamos aqui com mais uma videoaula de Delphi. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre classes, exatamente classes dentro do Delphi. Você que está aí acostumado somente com componentes, vem aqui, adiciona componente, não sei o que é a facilidade que o Delphi proporciona para nós programadores e usuários assíduos desse ambiente. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho mais aprofundado a programação em si do Delphi, no caso a construção de classes dentro aqui do nosso Delphi. A gente vai estar interagindo o layout juntamente com a classe. Então aqui a gente vai precisar de um labeled edit, que a gente já está acostumado a usar ele aqui, que é o edit que já vem com etiquetinha. Opa, tá querendo fugir hoje aqui o bicho. Que é exatamente o edit que já vem com etiquetinha lá, não precisa estar adicionando mais componentes. Aqui eu vou, opa pessoal, errei aqui, não é labeled edit, é um combo, que a gente vai estar listando aqui um grupo de usuários. Então, isso. A gente vai estar listando aqui um grupo de usuários. Agora eu vou ter que utilizar aqui, porque a gente não tem um labeled combo box. Aqui a gente coloca no caption clientes, tá? Aqui no name do nosso... mas hoje tem. Aqui no combo do nosso... No name do nosso combo, a gente vai deixar como CMB clientes. Só para facilitar na hora de programar lá. E aqui embaixo um memo. Para que esse memo? Para exibir os dados dos nossos clientes, da nossa classe. E o nome desse memo vai ser memo dados, tá? Então fica assim nosso formulário. Bem simples, nada complicado. Agora que o bicho vai pegar aqui, então preste atenção, beleza? Então tá bom. Note que aqui dentro desse type, desse end aqui, dentro desse bloco de código, nós temos o tform1, que é o que? É uma classe que deriva, que herda da classe tform funções. Então o que quer dizer? tform1 é uma classe que herda da classe principal tform, ou seja, essa classe tform ela tem todas essas funções, ou seja, funções de eventos aqui, onClose, não sei o que. Então o form1 ele herda tudo isso da classe tform, que ele está direcionando aqui entre parênteses. Nós vamos criar uma classe nossa, no caso uma superclasse que não deriva de nada, é uma classe sozinha, uma classe simples aqui. Então tá, eu abri um outro bloco type e end aqui, só para separação. Então aqui pessoal, eu vou escrever aqui, classe de clientes, somente para visualização. Dentro dessa classe aqui, eu vou já definir o nome dela, eu vou definir como tclientes, que é igual a uma classe. Não precisa de ponto e vírgula aqui para finalizar essa declaração, tá? Isso aí é uma exceção. Tá? E tclientes é o nome da nossa classe. Dentro dessa classe tclientes, eu vou ter minhas privates e minhas publics também. Então, private, public, e aqui embaixo eu vou declarar um published. Isso aqui a gente vai ver mais tarde, ok? Ok. Como private, eu vou declarar as minhas variáveis que eu vou usar. No caso, o nome do cliente, que eu vou ter, isso é impreterível, idade do cliente, do tipo inteiro, e endereço do cliente, do tipo string. Por que eu só criei essas três variáveis? É só mesmo para exemplificação da pessoa, porque é complicado. A construção de classes ela exige tempo e uma estrutura, a estrutura dela é bem complicada. E como public, eu vou definir alguns métodos. Por que eu defini as variáveis como private? Porque quem pode acessar as minhas variáveis é somente a própria classe referenciada, ou seja, programas externos, funções externas não pode acessar diretamente minha classe. Por que é bom isso? Porque antes de eu passar um valor, por exemplo, para a idade, eu posso verificar se ele é um inteiro,
ou se ele é um double. Se for algo desse tipo, se for um double eu não quero. Para que eu vou criar um tipo double dentro de uma variável inteira? Então eu posso prevenir erros a partir desses métodos aqui citados no pub. Então eu vou definir aqui procedures set. Eu vou copiar 3 vezes isso aqui, tá? 1, 2, 3. E aqui na frente do set eu vou definir o nome da minha variável. No caso aqui, nome cliente. Set nome cliente, set idade cliente. Somente para eu poder ter um controle de qual setter que eu estou me referindo, tá? E do mesmo jeito que eu vou ter setters, eu vou ter getters. Para que servem esses getters? Eles servem para me retornar o valor da variável. Então eu posso acessar e retornar o valor por meio de funções, procedimentos e funções. No caso de getters que eles retornam, então tem que ser função. Então eu vou dar um get nome cliente. O que ele vai retornar? Uma string para mim. A function get idade do cliente, que vai retornar um inteiro para mim. E outra function get endereço cliente, que vai retornar outra string para mim. Agora vamos usar aqui mais uma facilidade do Delphi. Eu vou selecionar esses forwards que eu dei aqui, essas definições da minha classe, declarações. Vou clicar com o botão direito em cima e olha lá, eu tenho aqui uma funçãozinha do Delphi chamada complete class at cursor. Se eu clicar aqui, olha o que ele faz para mim. Cria todas as funções diretamente na minha seção de implementation aqui. Ou seja, aí eu já posso estar criando a minha função em si. Então aqui na função get endereço cliente, o que eu vou querer retornar? Eu vou querer retornar de dentro da minha classe tClientes aqui o endereço. Então eu vou resultar, lembrando que a função para resultar alguma coisa tem que usar o result. Self, o que é esse self aqui? Esse self é como se eu estivesse dizendo tClientes, ou seja, a variável que eu escolher que referenciar esse tClientes aqui, ela vai retornar a partir desse self, ou seja, ela mesma, ela vai retornar a variável endereço aqui, no caso a função. E por que eu consigo acessar de dentro dessa função? Porque eu estou acessando diretamente da classe, diretamente da unit pertencente à classe. Então eu não preciso usar a função ainda. Então eu tenho aqui o result self.endereço cliente. Eu vou fazer o mesmo agora com a idade. Então vamos lá. Result self.idade cliente. E aqui embaixo com o nome. Então result self.nome cliente. E agora nos setters, como que a gente vai configurar os setters? Simples, pessoal. Como que eu vou fazer os setters? Eu vou usar meu self também, nome cliente igual a uma coisa muito importante que a gente esqueceu foi definir os parâmetros. Lembrando que eu tenho que passar parâmetros para as minhas funções. Então o endereço, na verdade isso aqui não é nome, é endereço. Vamos refazer lá. Vou apagar isso aqui, pessoal. Erro meu. Vou voltar lá em cima. Lembra, vocês notaram aqui que eu abri parênteses, que é para a gente ter colocado os parâmetros. Então o nome aqui, eu vou receber um parâmetro nome como string, um parâmetro idade como inteiro e um parâmetro endereço como string também. Pronto. Agora eu posso selecionar Ctrl Shift C, Delphi criou lá para mim. Tá. Agora eu posso usar self.endereço cliente igual endereço, ou seja, a classe, estou referenciando a classe, vai setar a variável endereço cliente como o parâmetro que eu recebi aqui, ou seja, o parâmetro endereço, tá? Agora self.idade cliente igual idade, mesma coisa aqui com o nosso nome, self.nome cliente igual nome. Pronto, temos os nossos setters, os nossos getters totalmente prontos para uso.
que é esse published aqui, Guilherme? Esse published, a gente vai declarar aqui dentro dele um constructor. O que é um constructor? Exatamente, é um construtor. Esse construtor, a partir de uma função, que é a função create, lembra quando a gente declara um componente, lá tem que dar um create e tal, é o construtor dele. A gente vai declarar então assim, constructor create, e aqui dentro do nosso construtor, a gente já pode declarar essas três variáveis, ou seja, quando eu já criar a minha classe, eu já crio ela com os atributos prontos. Então, nome string, ponto e vírgula, idade como inteira, endereço como string. Então, o meu constructor já vem com nome, idade inteiro. Inteiro não, e endereço. Complete, aí eu já tenho meu construtor criado aqui. Então eu posso já usar a minha função set, ou seja, eu posso usar a função self.set nome cliente como nome, self.set idade cliente como idade, e self.set endereço cliente como endereço. Então pronto, aqui dentro da minha função create, eu já usei meus métodos setters dentro da minha classe. E agora, vamos tentar compilar aqui nosso programinha. Olha lá, perfeitinho rodando. Então quer dizer que todas as programações feitas aqui são corretas, tá? E agora o que a gente vai fazer? Eu quero que quando meu filho se ajeita, Senhor, eu quero que quando... Ei, pessoal, deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo. Pronto, agora ele se achou aqui novamente. Tá bom. Eu quero que quando o meu programa for criado, ele crie alguns nomes esporádicos e passe aqui diretamente para o meu CMB clientes. E depois que eu selecionar aqui no meu combo, dentro do CMB clientes, ele passa aqui os dados do cliente. Tá bom? Então vamos lá, vamos pôr isso em prática. Eu vou vir aqui, clicar fora aqui no meu formulário, essa área em cinzinha, e no form create, eu vou criar uma variável i. Primeiro vamos aqui nas variáveis globais do nosso formulário, vamos criar clientes, que vai ser um array of tClientes. tClientes, né, que é o nome da nossa classe. Ou seja, clientes, a variável clientes é um array de tClientes, que é essa classe que a gente criou aqui. Perfeito? Então beleza, vamos lá. Aqui eu vou criar um loop for i igual a 0 to. Vamos criar 10 clientes, tá? Do begin cliente. Beleza. Eu tenho meu loop pronto aqui. O que eu vou fazer? Como o meu array lá declarado acima, ele não tinha um tamanho especificado, eu vou dar um set length aqui nele para setar um tamanho para ele. Que array que eu estou definindo aqui é o clientes. Qual que é o novo tamanho? O tamanho é o tamanho anterior mais 1. Perfeito? Então ele vai adicionar um valor ao meu cliente, tá? E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o clientes ou seja, o cliente que está direcionado a esse índice do loop, e vou criar ele. Então vou lá na tclientes.create. Note aqui que nós temos aqui os nossos parâmetros sendo requisitados pelo nosso Delphi. Então nome, eu vou criar um escrito aqui cliente mais int to str, ou seja, realizando uma conversão de inteiro para str, e vou usar a função random 99, ou seja, ele vai criar um nome de cliente, cliente 98, cliente 24, cliente 12,
E aí vai. Meu próximo parâmetro, idade, também vai ser random. Eu vou criar até 99. E endereço, aqui vai ser rua, mais random também, 99. Aqui eu vou usar a função randomize aqui para a gente poder ter números esporádicos. E pronto. Eu crio aqui no meu create do meu formulário 10 clientes. Sim, aqui tem que converter também int to str. Ou seja, eu crio 10 clientes dentro da minha classe lá. Crio 10 classes daquela. 10 variáveis com aquelas classes. Agora o que eu quero fazer? Eu quero listar aqui dentro do meu CMB clientes esses objetos que eu estou criando, essas variáveis de classe. O que eu faço? Eu vou CMB clientes ponto itens ponto add, e aqui eu vou referenciar cliente i ponto, e vou usar o que? A função get nome cliente. Ele vai me retornar o nome do cliente. Então quando eu dar um executar aqui, quando eu listar aqui, olha lá, ele vai criar. Note aqui que ele criou nomes de clientes alternados, cliente 25, cliente 33, 75 e tal. Beleza. Mas isso... Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha função do meu CMB clientes no evento onChange e vou fazer o seguinte. Eu vou referenciar agora, passar para o meu memo, o memo.clear, memo dados.clear, ou seja, toda vez que eu mudar o índice do meu CMB clientes, eu também vou estar mudando, vou estar limpando o memo. E aqui no memo dados, lines.add, eu vou usar clientes.cmb clientes.item item index, ou seja, o índice selecionado dentro do meu CMB clientes. E aqui eu vou pegar o nome do meu cliente. Eu vou copiar isso aqui 3 vezes, são 3 linhas, e aqui eu só vou mudar a função. Aqui eu estou pegando o nome do cliente, aqui eu vou pegar o endereço, a idade, não o endereço mesmo, e aqui eu vou pegar a idade. Eu tenho que converter isso aqui de inteiro para string, porque a função get idade, ela é uma função que retorna um inteiro para mim. Deixa eu só confirmar se é a get idade cliente. Beleza. Então toda vez que eu mudar, ele vai pegar o índice correspondente no meu combo e trazer para mim a classe que traz desse índice do meu combo e retornar para mim as variáveis nome, endereço e idade da classe correspondente. Eu vou colocar aqui só para efeito de visualização mesmo. Algumas strings para estar mostrando melhor, para estar separando melhor. Tá. Então tá. Aqui no meu como clientes, vamos usar aqui, pessoal, como no style dele. Ó, o bagulho já veio por meio aqui. Style drop down list. Perfeito. Agora vamos dar um executar e vamos ver o que ele fez aqui pra gente. Se eu trazer aqui para baixo o meu combo, eu tenho alguns dados aqui. Cliente 94, cliente 27, cliente 21. Vamos ver esse cliente 21. Olha lá, nome cliente 21, endereço rua 53, idade 7 anos de idade. Diferentemente do cliente 21, eu quero ver o cliente 59. O cliente 59, ele mora na rua 71 e tem 34 anos. Diferentemente do cliente 21, que mora na rua 53 e tem 7 anos.
Agora eu vou ver o cliente 36. O cliente 36 mora na rua 37 e tem 4 anos de idade. Lembrando, pessoal, que pode se repetir aqui, isso aqui não tem nada a ver com índice, isso aqui é só um nome randômico que eu fiz do meu programa criar, só para preencher a variável nome. Então aqui eu tenho 10 variáveis daquela classe cliente que eu criei. Criei randomicamente o nome do cliente, a rua e a idade, só para exemplificação mesmo. Então é isso, pessoal. Esse é o uso, como a gente pode estar usando basicamente as classes dentro do nosso programa. A gente viu também um pouquinho de métodos getters e setters e construtores, tá? Então é isso que eu tenho para passar de classe, uma pincelada só. É basicamente isso. Isso é como construir uma classe simples no Delphi 7. Aguardem a próxima videoaula, cliquem em curtir. Se você não é inscrito na videoaula, por favor, fique à vontade, a casa é sua. E clique em inscrever-se aí em cima do meu vídeo, tá bom? Um abraço para quem fica aí e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!